ele simplesmente saiu do escritório, ele foi para a Brahma e comprou a Brahma por 50 milhões. Ele voltou, ele entrou no banco dele e falou, pessoal, acabei de comprar a Brahma, né? Olá, meu nome é Sandro Magaldi. E eu sou José Salib Neto. Você é nosso convidado. Exatamente, eu mesmo, né, que tive a honra, o privilégio, né, a bênção de ter convivido durante tantos anos com 3 pessoas espetaculares e muito diferentes uma das outras, né? O Peter Drucker, que é o grande mestre da administração de empresas, o pai da gestão moderna, né? O Jorge Paulo Lemann, o maior empresário brasileiro, um dos maiores do mundo, né? Sócio do Warren Buffett, né? E o Edson Bueno, que foi o maior empresário da área de saúde do mundo inteiro, né? O Edson falava assim, você quer ser águia, não anda com patos. Que nós temos aqui nessa você em 2 papéis, de autor, de entrevistado, não é isso? Exatamente. Esse capítulo, né, que nós escrevemos aí tem a ver com uma vivência particular minha, né, os quais eu tive a bênção, né, eu diria, né, de ter tido uma convivência bastante próxima durante toda a minha vida profissional, né? Sonhando com parafuso a mais. Vamos começar com essa história do parafuso a mais, né? O que é essa história do parafuso a mais? Sandro, você tem as pessoas que são abaixo da curva, você tem pessoas que estão na curva, tem pessoas que são acima da curva e tem pessoas que têm um parafuso a mais. Você pega, por exemplo, o Peter Drucker, você viu a obra dele, ele morreu fazem aí 12, 13 anos, e o trabalho dele continua mais vivo do que nunca, né? Aí você tem o Edson Bueno também, que começou a vida no interior, né, na roça, na verdade, né? Ele era filho de empregada doméstica com chofer de caminhão, né? E o próprio Jorge Paulo Lemann, né, que conseguiu virar um dos maiores empresários do mundo aqui do Brasil, né? Vindo do Brasil, porque geralmente essa turma toda vem do Japão, dos Estados Unidos, da Europa, né? Exportando o Brasil para o mundo em gestão, né? É um modelo único, né, Salib? Realmente, o convívio com eles foi um aprendizado, né? Muito grande, né? Vamos então nessa linha, Salib, eu adoro as histórias, não é de hoje, né? Como você conheceu essas grandes figuras? Vamos começar com o Drucker. Através da HSM, né? O nosso sonho sempre foi trazer o Peter Drucker, né? Mas ele não queria vir para o Brasil de jeito nenhum, né? Ele tinha naquela época, correio, né? Sim. Então ele fazia questão de dar um não a todo mundo. O Peter Drucker agradece gentilmente o convite, mas não poderá vir, né? Ele mandava por correio uma cartinha. Exatamente, já e assinava. Eu tinha, na época, 30 anos, né? Eu falei, bom, tudo bem, você não quer vir, mas eu posso conhecê-lo, né? E aí eu fui conhecê-lo lá em Claremont, onde ele morava, na Califórnia, né? E ele foi me pegar no hotel, né? Eu achei muito gentil da parte dele de me pegar no hotel. Nós fomos para a casa dele, a hora que nós sentamos, ele falou, quando é a data do evento, né? Eu falei, mas que evento? Ele falou, não é do teu, você não me convidou, pô? Eu levei um susto, né? Não consegui nem falar. Por que você acha que ele aceitou seu convite? Porque ele é muito difícil aceitar convite, não do Brasil, do mundo todo. O que ele acha você acha que ele aceitou seu convite? E ele gostava muito de empreendedores também. São empreendedores que começavam empresa do nada, né? De lugares complicados, como o nosso, né? Sim. E eu percebi que ele começou a se interessar por mim, né? Que no começo eu não entendia, né? Por que ele está fazendo com um cara que ele realmente não tinha muito a oferecer para ele, né? Então até você como empreendedor, inclusive. Exatamente. Logicamente eu fiz um trabalho muito bom antes, né? Eu pedi para todos os palestrantes da HSM escreverem uma carta, ele recebeu 11 cartas elogiando a HSM e me elogiando, né? Então foi uma maneira de persuadi-lo, né? E um deles foi o John Kenneth Galbraith, que foi um grande economista, e escreveu uma carta dizendo que ele tinha que vir. Aí o Peter Drucker se interessou pela HSM e por mim, né? E nasceu aí uma amizade muito grande, né? Então foi aí que ele veio. A esposa dele tinha melhorado a saúde, né? E ele só viajava com a Doris. E ele veio pro Brasil e aí eu tive a oportunidade de viajar com ele pro Paraguai, né? Aí começou uma amizade, ele se interessou por toda a minha carreira. Eu também fui muito bom de contato, de ir lá, né? Pessoalmente, né? Isso, né? Pessoalmente. Quando ele quis viajar, eu aproveitei a oportunidade para viajar com ele. Então, aí eu percebi, né, que eu começava a melhorar no sentido que eu andava com gente assim, né? Então, na verdade, eu procurava mais entender a própria pessoa, Sandro, como é que eles viam o mundo, como é que eles se relacionavam, quem eram os amigos, né? Eu sabia que se eu ficasse perguntando de teoria de gestão, ele não iria se interessar muito por mim. Então a gente conversava dessas coisas, né? Foi bem legal. Agora, ele não foi o único da história toda, né, Salib? Pela ordem,
Nós vamos pro Jorge Paulo Lemann, né? Como você trombou com o Jorge Paulo Lemann, ali? Bom, através do tênis, né? Do tênis. Eu fui tenista minha vida inteira, né? Ele trabalhava lá aqui em São Paulo, ele mudou o Banco Garantia da sede do Rio para São Paulo, e a HSM estava começando, e a gente conversava bastante, jogava 2, 3 vezes por semana, ficamos bastante próximos, né? E eu comecei a entender a carreira dele, né? Ver a maneira diferenciada como ele via o mundo dos negócios, né? De novo, aquela sua dica preciosa que você deu agora com o Drucker. Não é as teses, é o modelo de pensamento dele, né? Exatamente. Ao contrário de muitos gestores que têm muito sucesso, que ganham para ele, né? Para ele e para a família, né? O Jorge Paulo não. Se você vê o número de milionários que ele fez, é uma coisa impressionante, né? Continua fazendo. Faz, sei lá, 1.000, 2.000, né? Então ele gera riqueza. Um management muito apertado, né? Muito focado, tanto que ele está agora, né? Ele veio a público dizer que o modelo dele ficou mais ultrapassado. Está se reinventando, uma fase delicada, né? Aquela cultura de meritocracia ao extremo. Mas ele está fazendo as mudanças, eu não duvido, né? E então eu acompanhei a carreira, né? O crescimento dele. Numa tarde, ele simplesmente saiu do escritório, ele foi para a Brahma e comprou a Brahma por 50 milhões. Ele voltou, ele entrou no banco dele e falou, pessoal, acabei de comprar a Brahma, né? E eu perguntei, Jorge, por que foi a Brahma? Ele falou, Salib, o Brasil é um país quente e a cerveja é fria. As pessoas... Todo mundo gosta de tomar cerveja, né? Então o modelo dele foi incrível. Agora, quando ele comprou a Brahma, ele viu lá questões de ineficiências. Ele enxergou tudo, né? Trouxe o Falcone para dentro. Ele trouxe gente que conhecia o mercado, né? Então ele foi muito esperto de saber. Ele sabe o que ele sabe e sabe o que ele não sabe, né? O seu relacionamento mais recente, apesar de não ser há pouco tempo, foi com o Edson Bueno, Edson Godoy Bueno, né? Sim, o cara que começou a vida como na roça, né? Carregando saco de milho, né? Então... Como você conheceu o Edson? Você foi na HSM, né? Pois é, logo no começo da HSM, né? E a gente viu uma pequena empresa na época, né? Chamada Mil. Tinham lá 20, 30 pessoas, né? Era um número de participantes da Mil era infinitamente maior do que qualquer outra empresa. Eu falei, mas eu quero conhecer o presidente, né? Quem é o louco que está trazendo tanta gente aqui para o evento? Todos os eventos, alto, né? Todos os eventos. Então aí eu me aproximei do Edson, vi que ele era um médico de formação, o Edson era cirurgião, né? E vi que ele tinha absolutamente certeza que o sucesso dele viria através do conhecimento de gestão, né? Ele já sabia isso, Salib? Sabia, desde o começo. Mas ele, com o grupo dele, a maioria deles com médicos de formação, mas viraram todos administradores, eles vinham em todos os eventos da HSM, né? E participavam de todas. E aí a Mil começou a patrocinar também. Aí a gente começou a levar os grandes gurus lá para o Rio de Janeiro, que era a sede principal naquela época, né? Na Tenente Pozzolo. E aí a gente aproveitava, quando o guru ia lá no Rio de Janeiro, o Edson fazia todo um receptivo bacana para encantar os gurus, ele né? Valorizava, né, Salib? Levava os gurus para Angra, passeio de barco, para tudo quanto é coisa, né? E aí eu vi que o Edson era um grande encantador de pessoas, encantador de clientes, encantador de executivos da empresa dele. Sempre ele falava assim de ver problema de uma maneira. Eu sempre fui um cara um pouquinho mais estressado, né, Santos? Você sabe disso? E ele falava, Salib, minimiza os problemas, minimiza, né? Nada pode tirar o sono, entendeu? Ele era um grande conciliador, mas ao mesmo tempo um excelente negociador, né? Tanto que no final do dia tudo ia pro lado dele, né? Então, você vê, ele criou não só não só o Império da Mil, que ele vendeu por bilhões, né? Mas ele também construiu o DASA, né? Ele comprou um pequeno laboratório que foi o Sérgio Franck, na época estava quase quebrando, e com esse laboratório ele soube catapultar e fazer um império, né? Talvez o maior grupo hoje médico de laboratorial aqui no Brasil, né? Vamos lá, o que você mais aprendeu com cada um deles? Vamos enunciar só um ponto que lhe chama a atenção, começando pelo Drucker. A curiosidade. O Peter Drucker tinha uma curiosidade sem fins. Você estava com o Peter Drucker, ele só perguntava. Ele perguntava sem parar. A curiosidade até o fim da vida dele, né? E que humildade, né, Salib? Que humildade, né? Ele com 95 anos, cheio de sabedoria, reconhecido como o principal pensador do mundo da administração moderna, perguntando. Inclusive eu perguntava, né, como ele era um grande expert em gestão, né? Peter, como é que vai ser o futuro? E ele respondia, diferente. Vai ser diferente, é a única coisa que eu posso dizer. E tem mais, você quer prever o futuro? Invente o futuro, cria o futuro, né? Com o Jorge Paulo, eu aprendi sobre eficiência, né? Que não tem gordura. Que se você quer ter um negócio, você tem que tratar que nem um negócio, e não como uma coisa, um clube. Você tem que trabalhar com os melhores e você tem que dar oportunidade para esses melhores se desenvolverem e ganhar junto com você. Porque você não tem só seguidores,
você tem empresários dentro. Então ele conseguiu formar dezenas e dezenas de empreendedores dentro do negócio dele. O famoso intraempreendedorismo. Sem né? dúvida, Salib. E com o Edson, é o poder do encantamento, de tratar bem as pessoas, de tratar bem os de dentro, tratar bem os de fora, tratar bem os médicos, tratar bem todo mundo, capacidade de relacionamento dele, né? Capacidade de querer construir alguma coisa grande, né? Ao mesmo tempo sem prejudicar ninguém, né? A hora que eu vi que eu podia aprender muito com essa turma, eu vi que você pode aprender muito com essas pessoas e que isso vai além das escolas de negócio, que é o nosso tema do nosso livro, né? Eu diria que essa história é justamente essa experiência que a gente consubstancia no livro, né? Exatamente. São esses insights, são essas interações ao longo dessa trajetória maravilhosa. Salib, puxa, como sempre, eu interajo com o Salib há mais de 20 anos, né, Salib? Acho que vamos lá, mais de 20 anos. E é sempre um aprendizado estar com você, desde uma conversa, comendo uma pizza, até uma entrevista como essa. O Salib é uma fonte de aprendizado inesgotável. Espero que você tenha tido a mesma experiência que eu. Não precisa nem ter ela plena. Se você teve um pouco da minha experiência, certamente esse nosso conteúdo vale muito para você. Beleza, Salibão? Beleza, Sandrão. Sempre um prazer estar aqui com você, cara. Foi um prazer estar aqui com você. Obrigado.